você já sabe que o tempo voa rápido demais. Mas esses brinquedos das décadas de 80 e 90 provavelmente vão te levar em uma viagem nostálgica pela memória, provando que, talvez, o tempo passe ainda mais rápido do que você imagina. As gerações dos anos 80 e 90 agora têm entre 30 e 40 anos de idade. Com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia, elas já viram muitas mudanças ao longo dos anos. Elas viram os computadores nascerem e se transformarem em telefones. Falando em telefones, se você faz parte desse grupo de pessoas, provavelmente se lembra do famoso tijolão da Nokia e, antes que você percebesse, ele se transformou em um smartphone super fino capaz de fazer mil e uma coisas. Se há uma coisa que mudou durante esses anos, são os brinquedos. Claro, alguns brinquedos como bonecas, carrinhos e bolas continuam super populares entre as crianças, mas a tecnologia entrou em cena e mudou muitas coisas. Podemos dizer que estamos na era dos tablets e das bonecas falantes? De qualquer forma, se você fazia parte da geração dos anos 80 e 90, certamente se lembrará com nostalgia desses brinquedos selecionados pelo portal Bored Panda, que fizeram parte dos bons tempos da sua vida. Então, prepare-se para uma viagem pela memória e convide seus filhos para conhecerem mais sobre a sua infância. Brinquedos fidgets eram diferentes. Você provavelmente já ouviu falar dos brinquedos fidgets, os brinquedos anti-estresse que se tornaram uma febre entre as crianças hoje em dia. Mas a verdade é que eles não são tão novos assim. As crianças dos anos 80 e 90 tinham seus próprios brinquedos pequenos e manuais para mantê-las entretidas em viagens de carro ou passeios em família. Eles ajudavam muito a reduzir o estresse, ou, em alguns casos, a estressar ainda mais. Eles estimulavam a criatividade. Assim como muitos brinquedos atuais, muitos dos anos 80 e 90 vinham com uma missão: estimular a criatividade das crianças com desenhos, cores e luzes. Quem se lembra desses? Videogames eram muito mais simples. Hoje existem jogos de videogame de todos os tipos e para todos os gostos, aqueles com controle remoto, aqueles sem controle, aqueles para jogar sentado, em pé, enfim, as opções não faltam. Há alguns anos, no entanto, as coisas não funcionavam assim. A verdade é que o Tamagotchi era a sensação do momento. Veja a lista de alguns brinquedos que faziam muito sucesso. Tamagotchi lançado no Japão em 1996, a motivação do brinquedo consistia em cuidar do animalzinho virtual como se fosse real, dando-lhe carinho, comida, virtual, enfim cuidados virtuais. Meu primeiro gradiente com os recursos de um pequeno aparelho de som, o brinquedo teve imenso sucesso entre as crianças das décadas de 80 e 90. O aparelhinho de som portátil, com cores chamativas para atrair o público infantil, tocava fitas cassete, acompanhava uma fita com músicas cantadas do lado A e, as mesmas músicas, instrumentais do lado B, permitia gravação e possuía um microfone que o transformava em um karaokê. Super Nintendo, grande sucesso dos anos 90 que mantém ainda hoje uma imensa quantidade de fãs. Seus são jogos simples e muito divertidos. Autorama. O Autorama é uma mini pista de corrida que possui faixas fixas por onde correm carrinhos em miniaturas, semelhantes aos de Fórmula 1. Considerado um esporte automobilístico, a diversão atrai até hoje pessoas apaixonadas por velocidade em competições no mundo inteiro. Ferrorama. A primeira edição do Ferrorama foi lançada em 1973, com um trenzinho que tinha vários tipos de vagões com cargas de carvão, pedras, combustíveis e até de pessoas. Após montado, o trem podia se mover pelos trilhos porque era movimentado a pilha e isso fez com que ele fosse o mais vendido da época e lançasse outras versões. Pogobol. Lançado pela Brinquedos Estrela em 1987, que fez muito sucesso na década de 1990. É um brinquedo muito divertido que parece um pula-pula, ideal para a criançada aproveitar bastante no quintal de casa. Ele vem no formato de uma bola de plástico ou borracha cheia de ar e cortada por um disco reto, onde você coloca os pés. Falcon Olhos de Águia.
lançado pela Estrela em 1979. A série Falcon era um personagem da série Olhos de Águia. Nada escapa ao controle de Falcon. Seus olhos de águia se movem de um lado para outro, comandados por uma pequena alavanca. Super-herói de verdade gosta de diferentes missões, e por isso Falcon Olhos de Águia surge em meio a 3 aventuras. Como Falcon Olhos de Águia Patrulheiro, com cabelos e barbas loiros, a atenção se volta para todos os perigos das fronteiras. Falcon Olhos de Águia Capitão Navegador, cabelos e barba ruivos, é o vigilante dos mares, e Falcon Olhos de Águia Piloto, cabelos e barba castanhos, tem o dom de um grande campeão. Detetive. O jogo é desenvolvido sobre um tabuleiro que simula uma mansão, com vários cômodos e vários objetos. O objetivo é descobrir qual dentre 6 suspeitos, cujos nomes são ou lembram cores específicas, qual dentre 6 armas e qual dentre 9 aposentos estão envolvidos em um crime de assassinato. Banco Imobiliário. Banco Imobiliário é um jogo de tabuleiro lançado pela Brinquedos Estrela. É uma variação local do jogo internacionalmente conhecido como Monopoly, só que com um diferencial de cartas de sorte, variando de 20, 30 e até 40 cartas na versão Deluxe. O jogo consiste na compra e venda de propriedades como bairro, casas, hotéis, empresas, de forma que vença o jogador que não for à falência, ou o jogador que tiver mais propriedades compradas em mãos. Combate. É um jogo praticado por 2 pessoas em que o objetivo é capturar a bandeira adversária, que atualmente foi substituída por um prisioneiro. O tabuleiro é um quadriculado com 10 casas na horizontal por 10 casas na vertical. Existem 2 lagos que ocupam 4 casas cada um. O espaço para cada jogador organizar o seu exército de 40 peças é de 10 multiplicação 4 casas. Pula Pirata. Pula Pirata é um jogo fabricado pela Estrela lançado em junho de 1978 e é um dos poucos dessa época que ainda se encontra em produção. O jogo é composto de uma espécie de barril, com furos nas laterais e com um orifício na parte superior onde é colocado uma miniatura de pirata e de espadas de plástico. O objetivo do jogo é não deixar o pirata pular para fora do barril. O jogo, embora simples, se manteve como um dos mais vendidos da Estrela, sendo, na época, um dos mais vendidos no Dia das Crianças e no Natal. Por isso, ele é fabricado até os dias atuais. Ligue 4. O jogo é uma espécie de jogo da velha, que consiste em fichas vermelhas e azuis, e um tabuleiro bilateral e vertical, com diversos furos, e um botão deslizante amarelo na parte inferior do tabuleiro, para remoção das fichas. O objetivo do jogo é ir colocando as fichas, até que o jogador consiga colocar 4 fichas em linha, podendo ser na horizontal ou na vertical ou na diagonal, e impedir que o adversário consiga o mesmo. Cai não cai. Cai não cai é um jogo feito pela Estrela, lançado no Brasil em abril de 1976. Pode ser jogado de 2 a 4 jogadores e é composto de um tubo de acrílico amarelo que é encaixado em uma base, também de acrílico, com um furo no final, onde se encaixa a base. Ele também pode ser feito de garrafa PET, varetas de churrasco e bolinhas de gude. No meio do tubo, ou garrafa PET, há diversos furos, onde são colocadas as varetas. Os jogadores vão retirando as varetas uma de cada vez, tentando evitar que as bolinhas caiam no fundo do tubo. Quem derrubar uma bolinha fica com ela até o final do jogo. Pula Macaco. Em Pula Macaco cada jogador assume um grupo de macaquinhos que estão ávidos por bananas e para isso precisam subir na árvore para consegui-las. Cada jogador recebe um conjunto de 4 macacos de uma cor mais um lançador e para cada macaco que você conseguir pendurar na árvore você recebe uma banana. Cara a cara. Cara a cara é um jogo de tabuleiro lançado em 1986 pela empresa Estrela. O objetivo do jogo é, através de perguntas e raciocínio lógico, descobrir o personagem do seu adversário. Ele vem desmontado. O jogo conta com uma versão dos personagens da Disney, uma da Turma da Mônica e dos Simpsons, apenas nos Estados Unidos, além de uma versão online em forma de aplicativo para a rede social Facebook. Nenizinho. Uma nova filhinha para a criança brincar e cuidar com muito carinho e amor.
O nenenzinho possui em torno de 40 centímetros de altura, cheirinho delicioso e gostoso de talco, igual ao de um bebê que acabou de sair do banho. E que sempre dá vontade de apertar e abraçar. Além disso, suas roupinhas são de alta costura e de estampas exclusivas. Moranguinho. A Moranguinho e suas amigas Laranjinha, Ovinha e Maçãzinha possuem 15,5 centímetros de altura, cabeça de vinil e articulações nos braços, pernas e cabeça, além de seus vestidos lindos e cheios de detalhes, elas possuem um cheirinho doce que é irresistível. Cada uma com um cheirinho diferente. Guigui. Boneca Guigui com 45 centímetros de altura, cabelo em 2 tons de loiro, camisa branca com colete vermelho e saia azul com sapatinho branco. É só movimentar os bracinhos dela em uma ação de abre e fecha para que ela mexa os olhinhos e dê uma risadinha gostosa. Esta é uma versão original de 1984. Suzy. Suzy é uma boneca brasileira fabricada pela Estrela, competindo com a Barbie pela preferência das meninas. Lançada em 1966, uma boneca que foi querida por diversas gerações de meninas brasileiras até 1985, quando deixou de ser fabricada, voltando a ser lançada em 1997 após serem distribuídas mais de 20 milhões de unidades. Em 1970, a Estrela lançou o namorado da Suzy, o Beto. Em seu relançamento em setembro de 2007, a Suzy ganhou um corpo mais esguio. Suas pernas ficaram mais finas e delineadas, a cintura também afinou e os seios ficaram mais volumosos. Mola Maluca. A famosa Mola Maluca teve sucesso na década de 80, era presença garantida nos recreios das escolas por criar efeitos divertidos de movimentos. Crianças brasileiras nos anos 80, chegando a ter seu próprio programa, além de lançar discos, e o boneco. Boneca Fofolete. Fofolete tem sabor de nostalgia. É uma boneca do tamanho de uma caixa de fósforos. As fofoletes surgiram no final dos anos 70, tiveram seu auge nos anos 80 e depois de um tempo desaparecidas voltaram a ser lançadas com um look mais moderno. Primeiramente foram fabricadas pela Troll e depois nos anos 80 pela Estrela. Lego há registros de que os bloquinhos de plástico que existem até hoje surgiram apenas em 1949. Quando o Lego foi inventado, os brinquedos eram feitos de madeira, como carrinhos e caminhões, além de bonecas de pano. Nos anos 80 bateu recordes em vendas em datas especiais para crianças. Boneco Fofão. Fofão era um personagem fictício do extinto programa de televisão infantil brasileiro Balão Mágico. Interpretado por Orival Pecini, tornou-se bastante popular entre as crianças. Espero que você tenha gostado de relembrar esses brinquedos incríveis que fizeram parte da nossa infância nos anos 80 e 90. E se você se divertiu tanto quanto eu durante essa viagem nostálgica, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, dar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder as novidades que estão por vir. Afinal, juntos podemos manter viva a memória desses brinquedos tão especiais e continuar a espalhar alegria e diversão.